4 razões o pastor Kevin DeYoung e o seu coautor trazem para o desencanto em relação à igreja. Ele chama de razão missiológica, razão pessoal, razão histórica, razão teológica. Então deixa eu explicar cada uma das 4 rapidamente e dar uma breve resposta, mas só para a gente ter uma noção de como as pessoas conversam. E talvez você conheça gente que pensa assim, que raciocina assim. Então você pode identificar algumas pessoas com esse tipo de argumentação. A primeira, a razão missiológica que alguns usam para dizerem que não acreditam mais na igreja, é dizer que ela perdeu a sua relevância na sociedade. É muito comum a gente ouvir gente dizendo assim, olha, me perdoe, mas a igreja perdeu a sua relevância na sociedade. Ela tinha que fazer muito mais para transformar a nossa sociedade. Ela precisava trabalhar transformando o mundo, redimindo culturas, fazendo mudanças sociais e assim por diante. E o discurso normalmente significa que a igreja, ela fica fechada dentro de 4 paredes e ela não faz o que ela devia fazer na sociedade, ela não é vista na sociedade. Perdeu então a sua função, perdeu a sua missão. É isso que as pessoas querem dizer por essa razão missiológica. O problema dela é que, além de falar de coisas que não devem ser o foco principal da igreja, ela acredita que a igreja pode fazer demais e esquece de que Deus não nos dá condições de realizar todas as mudanças sociais neste tempo, neste momento. Uma das coisas que o pastor Kevin DeYoung fala em resposta a essa primeira razão que eu acho fantástica, ele diz assim que gente que pensa em mudar o mundo, na verdade tem uma escatologia repleta de já e carente de ainda não. O que ele quer dizer eles pensam demais no que Deus pode fazer aqui e agora, mas eles se esquecem de que tem coisas que ainda não se cumpriram, ainda não se firmaram, e Deus vai fazê-lo, mas mais para frente, no tempo do fim. Eu quero que você entenda que quando a gente fala da missão da igreja, e nós já recomendamos aqui um livro que fala sobre isso, do pastor Kevin DeYoung mesmo, junto com Greg Gilbert, nós não estamos desprezando a função da igreja, o que ela pode fazer na sociedade, mas é preciso lembrar que ela frequentemente perde o foco de ser uma anunciadora das boas novas, quando ela foca muito mais em fazer aquilo que não é exclusivamente seu. Presta atenção, ajudar os pobres é uma coisa que deve fluir do nosso amor por Deus, mas ajudar os pobres não é uma coisa necessariamente que define a igreja, não é algo que faz a igreja ser o que ela é. O que faz a igreja ser o que ela é ser anunciadora do evangelho. Essa é a única coisa que a igreja faz, que ninguém mais faz. Isso ela tem que fazer. E esse evangelho precisa ter implicações sociais também, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não desprezá-la por causa da sua não participação nessa área. A segunda razão, a razão pessoal, tem mais a ver com a ideia de gente que não gosta da igreja porque foi ferido por ela ou porque não acredita no seu modelo. Tipo assim, eu acho que a igreja é muito retrógrada. Tem muita gente hipócrita, você já viu gente reclamando, né? Gente assim, fala, senhor, eu não gosto. Olha, pastor, o senhor é gente boa. Mas, desculpa, a sua igreja tem muito hipócrita. Dá vontade de dizer assim, tem lugar para mais um. Né? Mas tem gente que reclama porque foi ferido, porque a igreja não atendeu às suas expectativas. Gente que acha assim que a música na igreja ela é meio assim, careta, ou que acha algumas coisas na igreja que não são muito da hora, né? O problema é que quando a gente pensa nisso, frequentemente a gente não quer um Cristo bíblico, a gente quer um Cristo pop. Por que eu digo isso? Porque a gente se preocupa com imagem. Nós somos pessoas que querem ser benquistos pelos outros. Nós nos preocupamos com isso. Tanto que muitas vezes a gente fala de trabalho de jovens e a gente diz assim, o que a gente pode fazer para atrair as pessoas? A gente não pensa assim. É porque frequentemente nós nos preocupamos com imagem. E eu quero que você entenda que desde o início da igreja cristã, a igreja cristã tinha uma imagem ruim na sociedade. Por exemplo, se você ler livros de história da igreja, você vai perceber que no início, a igreja antiga era acusada de coisas horrendas, do tipo assim, é uma igreja que pratica o ateísmo, porque a gente entra nos lugares de culto e não tem imagem nenhuma. É uma igreja em que as pessoas praticam canibalismo, você sabia disso? As pessoas falavam umas para as outras, é verdade, porque lá eu ouvi falar que eles comem a carne e bebem o sangue. Tem documentos na história da igreja que fala que lá havia incesto, porque havia amor entre irmãos. Coisa desse tipo.
Agora, por que eu estou dizendo isso? Parece, hoje a gente ri, mas num tempo em que a igreja não tinha como colocar a sua voz na sociedade, ela tinha uma fama ruim. E eu quero que você entenda isso, por quê? Para não pensar que a igreja do passado era 10, mas a nossa igreja é uma pena, ela perdeu uma boa imagem na sociedade. Errado, a igreja sempre esteve na contramão, ela sempre foi mal vista na sociedade. E é importante que a gente entenda isso, tá? Para que a gente não deixe a igreja institucionalizada achando que vai manter a sua fé. A maioria dos que deixam a igreja institucionalizada acabam deixando a fé também. É importante que a gente cuide disso. A terceira razão histórica talvez seja menos conhecida sua, mas quem lê teologia sabe do que eu vou falar agora. Quem gosta de ler livros ou ouve argumentos na universidade, talvez você se familiarize com isso. É gente que diz assim, ó, a igreja depois de Constantino foi só decadência, cara. A igreja depois de Constantino foi horrível. Ou se não alguma coisa assim, ó, como é que você fala da igreja se ela cometeu tantas atrocidades na sua história, né? As cruzadas, Inquisição, coisa desse tipo. Normalmente essas acusações vêm dizendo que a igreja cometeu muitos erros, e é verdade, a gente não tem que ter vergonha de dizer, olha, é verdade que muitas pessoas usaram o nome do cristianismo para fazer aquilo que não era correto, mas o cristianismo também é responsável por muitas coisas positivas na nossa civilização, e as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso. É por causa do cristianismo, por exemplo, que a gente pode falar de libertação de escravos. É por causa do cristianismo que a gente pode falar de direitos humanos. É por causa do cristianismo que teve desenvolvimento científico no Ocidente. E as pessoas não falam isso na universidade. O professor não fala isso na universidade. Ele nem sabe disso. Ele é tão anticristão que ele não reconhece como o cristianismo é fundamento de todas essas coisas na nossa história. Isso é para mostrar que a gente tem muitas razões também para amar a igreja, se é para falar das suas realizações ou do que Deus fez por ela. A quarta razão teológica tem mais a ver com a ideia de que eu não gosto da igreja como uma organização hierárquica. Eu acho que isso não funciona. O problema desse tipo de ideia ruim, de que tudo que é hierárquico é ruim, é porque as pessoas normalmente querem voltar para a igreja antiga, a igreja primitiva, aquela igreja que se reunia nas casas. Tem muita gente que fala assim, para mim, igreja é quando 2 ou 3 pessoas tomam um café no Starbucks, entendeu? E sabe que isso, tem gente fazendo isso e se orgulhando de que eles estão voltando a um modelo antigo, esquecendo de que tem uma série de problemas com esse tipo de modelo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa linda, mas que tem os seus problemas. A igreja na China, ela cresce como talvez nenhuma outra igreja no mundo cresça. Na África e na China, hoje os missiólogos dizem que são os 2 pontos de maior crescimento do cristianismo no mundo. Mas na China a gente só tem estimativas, a gente não tem como quantificar. Então é muito bonito ver o evangelho crescendo num país como esse. Só que uma igreja underground, né? Uma igreja que não é visível. E aí você fala assim, lá o Espírito está trabalhando, lá a coisa é uma bênção. Sabe qual é um dos problemas mais comuns da igreja chinesa? Por não haver forte ensino, muitas heresias passam por lá. Muitas. Porque faltam pastores bem formados. Faltam pessoas que estudam a palavra com solidez. Por isso a igreja chinesa sofre desse problema. É uma igreja que cresce com fervor, mas pouca maturidade. E carece do auxílio do restante da igreja universal para crescer em maturidade. Por que é importante eu dizer isso? Para a gente compreender que há muitas coisas da nossa hierarquia, da nossa organização, que são úteis, que são benéficas, que são para o nosso bem. Essas e outras razões são apresentadas para as pessoas não acreditarem na igreja, mas elas não têm fundamento. O ponto que eu quero mostrar para vocês nessa noite, baseado no texto de 1 Pedro, é que nós não podemos não amar a igreja. Não amar a igreja é criar caso com o seu noivo. Eu queria que você entendesse uma coisa aqui muito bonita, e eu espero que ela faça sentido para você. A igreja, ela tem que ser tornada valiosa por aquilo que foi pago por ela. O preço dela é que torna ela valiosa. E o preço dela foi muito alto. O preço dela foi o sangue de Cristo Jesus. Tem umas histórias na Bíblia que ensinam isso para a gente. Quer ver? Um certo momento de Davi, em que Davi estava nas lutas ainda para firmar-se na monarquia, ele anseia beber água lá daquele lugar especial. Ele fala assim, aquela água é fantástica. E os valentes de Davi vão lá e falam,
Nosso rei quer água daquele lugar. Então nós vamos lá. E eles vão lá e trazem água, e Davi sabe que eles derramaram sangue para lhe trazer água. O que Davi faz? Não. Aquela água foi muito cara. Davi oferece como libação, como oferta ao Senhor. Por quê? Porque aquela água custa o que pagaram por ela. Você poderia dizer, é só água, pastor. Mas o que pagaram por ela foi muito caro. Davi entende isso. E a gente tem que entender isso em relação à igreja. O nosso amor pela igreja tem que estar ligado ao valor que foi dado a ela.